Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Uma excelente sexta-feira, um excelente fim de semana para todos vocês. Galera, Flamengo contrata Carrascal, jogador de 27 anos, jogador colombiano. Ele joga na seleção da Colômbia, né? Ele normalmente entra no lugar do James Rodrigues, ele veste a camisa 8 lá. Ele entra também, às vezes, no lugar do Arias, que era do Fluminense. Então, assim, ele chega para vestir a camisa 8 do Flamengo no lugar do Gerson? Como que ele vai jogar? Ele será reserva imediato do Arrascaeta? Você, com certeza, deve estar com essas dúvidas, né? Então, assista o vídeo. Fique até o final para você saber tudo sobre o Carrascal. Jogador que chega por 12 milhões de euros, 77,5 milhões de reais na cotação atual. Bem, se foi caro ou não, o tempo vai dizer e o campo fala, né? Se ele fazer gol, se ele ajudar o Flamengo a conquistar títulos, vai ser um preço barato, um preço bom. Se ele não ajudar, vai ser caro, como sempre, né? Olha só o que aconteceu com o Alcaraz, né? Ele chegou bem caro, o jogador mais caro, né, da história do Flamengo, e depois saiu bem rápido, né? Depois de 6 meses ele saiu. Então é isso, galera. Vamos aqui para o vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. Quero dar os créditos para a ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Pelé, Olalá, Carrascal, vem aí. Você conhece O outros carnavais. O bicho vai ou não vai pegar? Estamos vendo ali os números do Carrascal. Você disse que eu você conheço. que é um cara que acompanha demais futebol sul-americano, das maiores autoridades desse país para falar de jogador de times aqui do nosso continente. O Carrascal, eu vi muito menos jogos do que você. Sempre achei extremamente talentoso, mas um tanto quanto preguiçoso. No Flamengo, onde o Pedro não joga porque não é intenso, o Carrascal vai jogar? Então, eu quero Olha o comentário do Plihal, cara. Misericórdia. esperar para ver. Você falou assim, você conheceu o Carrascal, viu o Carrascal jogando muito pelo River Plate. Sim. Muitas vezes pelo River Plate. Não jogando muito. Só que o tempo passa e todo mundo pode melhorar, todo mundo pode evoluir. Eu não acompanhei o Carrascal jogando na Rússia. Sim. Eu não sei se ele melhorou. O Carrascal que eu vi no River Plate era um jogador muito habilidoso, mas com uma dificuldade na sequência dos lances. Sabe? Que começa bem a jogada, tem um bom drible, tem um bom domínio de bola, mas ele tinha dificuldade em ser produtivo, em fazer a bola que passa por ele se transformar numa boa assistência, numa finalização, em dar continuidade às jogadas. E a questão, você usou a palavra preguiçoso, eu vou voltar à questão que a gente fala muito aqui do sem a bola, que nunca foi o forte dele, pelo menos no período em que ele esteve jogando no River Plate. Não era. O Gallardo, né, um técnico que gosta muito de... Porque foi também um jogador muito habilidoso. Ele gosta de jogadores habilidosos. Sim. Né? Acabou de repatriar o Juan Fernando Quinteiro. Voltou para o River Plate. E é um jogador que, sem a bola, não entrega nada. Absolutamente nada. Mas com a canhotinha dele faz a diferença. Eu quero ver o Carrascal. Eu espero para ver. Eu imagino que é um jogador que tenha amadurecido nesses 3 anos... 3 anos, né? Que ele está na Rússia. E Dínamo, né? Dínamo. Jogou nos dois. E quem sabe, ele tendo evoluído, qualidade técnica ele sempre teve. Sim. Isso é indiscutível. Mas havia uma dificuldade, acho que, de leitura de jogo, de tomar as decisões corretas a partir do momento que ele tinha a bola e de participar mais ativamente sem a bola. Não sei, para mim é uma grande interrogação, sinceramente. Eu acho que, pensando assim nas características do jogador, faz sentido para o Flamengo, um jogador rápido, que pensa rápido, ágil, para o estilo de jogo do Flamengo, onde você não descansa ali com a bola, né? Acho que faltou isso muito no jogo contra o Santos, principalmente. Acho que faz sentido. Na seleção da Colômbia ele não é titular nesse último período, inclusive ele entra no lugar do Arias também, muitas vezes entra no lugar do Arias também, e ele é um pouco mais defensivo na seleção da Colômbia.
Mas um ponto também é muito sobre o ritmo. Dificuldade de manter ali os 90 minutos. Claro que a gente não está falando de jogador que chega para ser titular, né? Não acho que nem é esse momento agora do atleta. Mas talvez pensando ali na composição de elenco que ele pode oferecer para o Flamengo para mudar ali um jogo ou outro, eu acho que faz sentido, sim. Que loucura, que desproporção, né? Eu concordo, tá falando... não chega concordo com você, não chega para ser titular. Não. E o Flamengo vai gastar 70 milhas para trazer um cara. Mas só para pontuar, hein? Não chega para ser titular. Que geração da Colômbia, né? De meio-campistas que a gente está falando. Arias, Richard Rios. Arias, ele é um bom jogador, acho que não chega no nível deles, mas assim, é um mercado que tem abastecido. Tá, o comentário é esse, né, cara? Se o cara jogar 2 jogos bons, fazer um gol, dar uma assistência, já muda totalmente a percepção e a avaliação do jogador, né? Já nos proporcionou grandes jogadores, né? Mas nesse setor, especificamente agora, a gente tem uma gama ali, né? Estou imaginando que seja uma né? contratação pensando na saída do Gerson. Sim. Né? Mas aí é o outro lado, né? Ele joga mais pela esquerda, né? O Carrascal. É um pouquinho mais para a direita. Aquela história do todo-campista. Mas o que o Gerson entrega não tem como. O Gerson, sim, é um todo-campista. Há um outro nome que vem sendo falado aí no Flamengo, a gente precisa esperar para ver qual será a definição do futuro dele, que aí sim, esse aí, que é o Lucas Paquetá. Sim. Esse é um jogador que eu entendo que, caso ele consiga, né, ser inocentado e tenha interesse em voltar a jogar no futebol brasileiro, essa seria uma reposição muito boa para a saída do Gerson. Pulgar, Gerson, Paquetá e Arrascaeta é sacanagem, né? Ia ser... Jorginho ali. E Jorginho ainda. Gerson? Tá louco. Mas eu vejo o Carrascal brigando, assim, mais pra... Não fazer sombra, obviamente, mas pela quantidade de jogos que a gente tem no calendário, o Arrascaeta normalmente sofre muito fisicamente, né? Então, talvez, para ser um cara ali... Esse ano tem sido exceção, né? Ele tem conseguido jogar. Exato. Mas uma hora também a gente tá agora mais ou menos no meio da temporada. Futuramente, eu acho que deve se ligar um sinal de alerta sobre Vamos ouvir agora o descobridor então... dos 7 mares, o olheiro que detectou primeiro do que qualquer outra pessoa o talento do Carrascal, falando das características deste jogador prestes a ser confirmado como reforço rubro-negro. É su ídolo e é su espejo e hace muchas jugadas que son relevantes de que Ronaldinho, obviamente que Ronaldinho es el uno y no va a tener nadie quizá que lo escale más, pero sí tiene tips o maneja algunas capacidades técnicas que en su momento Ronaldinho también expresaba en su fútbol. Detalhe, Ronaldinho do Barcelona, no auge, tá? O torcedor do Flamengo pode esperar um novo Ronaldinho. Que isso, hein? Que isso. Expectativas geram frustrações, hein, turma? Calma. Tem que dar um torcedores, calma. É o descobridor do Carrascal, bem, lógico que é uma avaliação sob suspeita. Ele cita o Ronaldinho, quando ele aparece, ele era muito lembrado, né, numa comparação com o Neymar, até porque tinha aquele cabelinho e tal, não sei o que e tal. Mas, gente, Ronaldinho... Ele tem a mesma tatuagem do Ayrton Lucas, não tem? Beijinho? Beijinho na nuca? No cangote. Histórico do Felipe Luiz, é isso, Leozito, minha criança? Felipe Luiz irá enfrentar o Fluminense. Fluminense que foi o primeiro adversário a bater o Flamengo do Felipe Luiz ainda na temporada passada. São 11 jogos do Felipe Luiz como técnico do Flamengo em clássicos, não apenas contra o Fluminense, com 6 vitórias, 4 empates e esta derrota que eu acabei de citar, um aproveitamento que beira os 67%, 66,7%. O time dele marcou 11 vezes e sofreu 5 gols. Contra o Botafogo são 2 vitórias e um empate. Contra o Vasco, 3 vitórias e um empate. O retrospecto só não é superior ao adversário justamente diante do oponente de domingo. Uma vitória, 2 empates e uma derrota. Absolutamente equilibrado. A minha pergunta para o jogo de domingo tem mais a ver com o Fluminense do que com o Flamengo. O Flamengo a gente sabe como joga e sabe como vai jogar e sempre joga. Sim. O Fluminense do Fla-Flu, será o Fluminense do Mundial de Clubes com 3 zagueiros e 3 volantes? Ou será o Fluminense de ontem, que abriu mão do terceiro zagueiro? Aliás, abriu mão daquele que talvez tenha sido o melhor dos 3 zagueiros do Mundial. Foi o Ignacio. E jogaram o Thiago Silva e o Freitas ontem. Eu acho que o Renatão, que nós estamos vendo aí, vai voltar
ao esquema do Mundial. Só que tem uma diferença, sem o Arias. O Arias. Essa é a grande dificuldade. Eu também prevejo o Fluminense voltando a jogar com 3 zagueiros, Mari. Pois é, e não só isso, né? Ontem o Renato, ele começa a coletiva falando, né? Sobre você entrar na partida ligado, mobilização. Isso apareceu muito no Mundial. Palavras do próprio Renato, né? A gente exalta muito o que o Fluminense fez no Mundial. De fato, foi muito grande. Mas o Fluminense contra o Ulsan, o Fluminense contra o Mamelodi, ele também já apareceu na temporada e apareceu ontem no primeiro tempo. Ali nos gols sofridos, o Martinelli lamentando muito, porque eu acho que eles trazem essa bagagem do Mundial, do que eles são capazes de oferecer, e se eles não chegam ali no seu máximo, eles vão lamentar. Então, acho que o Renato vai ter que saber lidar com isso. Ontem eu lembrei muito do vídeo do Renato que viralizou durante a Copa do Mundo. O Thiago Silva? Não, ele explicando a questão da posse de bola. Ah, sim. Esse vídeo todo mundo viu de novo, né? Ele ainda na época do Grêmio, explicando sobre a posse de bola. Ontem o Fluminense teve 69,9% da posse de bola contra o Cruzeiro e perdeu o jogo por 2-0. Eu acho que o Renato daquele vídeo vai reaparecer domingo contra o Flamengo. Muito capaz, ainda mais sem o Arias. E tem um detalhe que também pode fazer com que o Renato leve em consideração a volta dos 3 zagueiros, o fato do Flamengo vir mordido. O Flamengo vem de derrota para o Santos. Vai querer dar uma resposta. Com o Cruzeiro na liderança. Com o Cruzeiro tendo pego a liderança. Vai obrigatoriamente ter que dar uma Nossa, cara, e o Cruzeiro pega o Juventude em casa. Essa rodada vai ser foda, né? resposta para quem está vislumbrando o título brasileiro. Os dois times vêm de derrota, mas é isso que você acabou de citar, Plihá. O Flamengo tem o desejo e a competência de brigar pelo título até o final. E a partir do momento que você perde para o Santos em casa, que faz parte, obviamente. Fora de casa, você precisa vencer todos os jogos possíveis, mas não é nenhum tipo de vexame. Mas 2 jogos sem vencer, já cria-se um alerta em cima do Flamengo, porque... Tudo no Flamengo dá mais ruído, né? Exatamente. Antes de enfrentar o São Paulo, a gente já falava, pô, é uma mini crise essa história do... É o Gerson indo embora, Boto contestado, etc. Mas daí o Flamengo, pô, aniquilou o São Paulo com tranquilidade. Só que daí vem a história do Felipe Luiz e Pedro, que volta a ter um turbilhão lá dentro. Não vence o Santos. Então o Flamengo precisa dar uma resposta contra o Flu. Agora, o Fluminense, pra mim, eu vou ser repetitivo. A questão do John Arias não estar em campo. Quem vai ser esse cara? Vai com o Canóbio, o Hércules vai ganhar um pouquinho mais de espaço no meio-campo. Não tem um jogador de criatividade igual o Arias, então o Renato vai precisar se reinventar. Sabe, já contra um Flamengo. Já contra o Flamengo, sabe só isso. Quem também não estará em campo neste Fla-Flu, mas pelo lado do Flamengo? Bruno Henrique. É o jogador suspenso. Cara, que injustiça com o Bruno Henrique, né, cara? O jogador do Santos deu um chute no Bruno Henrique e ele levou o cartão amarelo. Tinha que suspender esse árbitro, velho. Tinha que suspender o cartão amarelo. Era o certo, né? Penso do Flamengo, o desfalque por suspensão do Flamengo. E aí eu pergunto ao Eugênio Leal. Se o Pedro hoje treinar feito um leão, se o Pedro amanhã, véspera do jogo, treinar feito um leão, pode ser pelo menos reintegrado? Reintegrado. Ou relacionado novamente? Acho que sim. Mas vai depender dele, como disse o próprio Felipe Luiz, vai depender da atitude dele, do comportamento dele, da entrega dele nos treinos. E aí não vai ser só o treino de hoje ou o treino de amanhã, mas já foram os treinos anteriores ao jogo com o Santos. Aí a gente não sabe que tipo de sinal que ele deu. Mas fico ainda com a última palavra do Felipe Luiz, que não mudou uma vírgula do que disse sobre o Pedro. E, pelo contrário, até talvez tenha mostrado assim, ao falar assim, o Pedro já falou o que ele tinha que falar, eu já falei o que tinha que falar. É isso. Não mudou nada. Então, é pouco tempo ainda. Mas, quem sabe, a corda apertando o pescoço, porque vem de derrota. Sim. Não, Precisa o Flamengo não de tem um centroavante. O Flamengo não tem centroavante. Até tem. O time com tantas Mas pretensões. mas não é o cara que o Flamengo precisa, que é o Juninho, né? Então, Tem o menino, o Alacian. Esse menino... Mas pra ser titular... então A torcida quer mais minutagem pra talvez ele. até pudesse se pensar num Alacian titular se o Felipe viesse dando mais minutos ao Alacian. Ele falou sobre isso na coletiva. Ele joga 10 minutos por jogo.
É claro que ele sabe, estando no dia a dia, a capacidade do jogador, por quanto tempo ele consegue entregar o seu melhor futebol. Você acha que ele pode ser titular no Fla-Flu? Acho que não. O Wallace não. Vai jogar o Cebolinha. Vai jogar o Cebolinha. Mas o Cebolinha tá, Mas que erro, hein? muito... Eu iria de Wallace, mas eu acho que Ah, velho, pelo amor de Deus, se o Felipe Luiz fizer isso, é questionável, né? Porque o Cebolinha não joga nada faz tempo, né? O Wallace pedindo passagem. Cara, tem que ter coragem nessas horas e colocar quem tá pedindo passagem pra jogar. Nesse caso, o Wallace, né? o Cebolinha será O titular. Cebolinha tá muito O Wallace, quando entra nos poucos Cebolinha minutos que na tem, Vila tem Belmiro. feito a Mas diferença. é quem ele tem hoje. É quem ele tem hoje. O Michael também não tem... Ou no Michael, o máximo... Santos nem entrou, né? O Michel não estava Nem foi relacionado. disponível. Ou, no máximo, ele traz o Plata para jogar pelo lado, coloca o Juninho por dentro. Também acho É uma que não. dificuldade. Por isso, tem falando, a corda aperta quando você começa a sentir a falta de opções no ataque e você tem um jogador que é um jogador de alto nível e que está num processo de briga interna. Então, se o Pedro entender que é uma oportunidade para ele aproveitar um espaço, se dedicar muito nos treinos, conseguir entregar fisicamente mais, ficar no banco de reservas, quem sabe não entra no segundo tempo. Ou ele e avança tal. ainda mais o Arrascaeta, igual ele fez Agora não contra o teria nenhum Bahia. cabimento, por exemplo, o Pedro começar como titular. Não, sem chance. Se acontecer dele voltar, o que eu não acredito, já nesse domingo, acho muito cedo ainda, ele vai voltar no banco de reservas. Mas é uma questão que pesa também para o Felipe Luiz, por mais moral que ele tenha, por mais respaldo que ele tenha, por exemplo, do Boto, que é o seguinte, beleza, não relacionou o Pedro contra o São Paulo, ganhou, passou por cima do São Paulo, maravilha, saiu cheio de moral, perdeu para o Santos. Já perdeu essa moral. Sim. Se perde para o Fluminense de novo, vai... Ele começa... Aí ver, cadê Aí o o barulho vai Pedro? Por que forte. não botou o Pedro e tal, não sei o quê. O respaldo que ele tem está diretamente ligado ao resultado dentro de campo. Eu acho que com a ausência do Bruno, assim, você abre ali uma oportunidade de colocar um jogador a mais nessa lista. Eu acho que pode até ser o Pedro, se de fato a entrega, né, ter acontecido. Ele não precisa bater ali o topo dos números que o Felipe cobra tanto, ele e sua comissão. Mas um outro comportamento nos treinos, eu acho que aos poucos, talvez, o Felipe também abra mão ali da excelência que ele cobra de números para começar a reintroduzir o Pedro na lista de relacionados, avaliando muito o comportamento dele, né? Da entrega, do não deboche, porque o Felipe Luiz avalia muito isso. Essa situação precisa ser resolvida rápido, porque, sempre lembrando, o Flamengo tem os mata-matas mais difíceis aí dos brasileiros em Copa do Brasil e Copa Libertadores. São clássicos nacionais, né? Na Copa do Brasil, lógico, contra o Atlético Mineiro, e na Copa Libertadores contra o Internacional, fazendo o primeiro jogo no Maracanã, sem o Arrascaeta, que está suspenso. Quer dizer, já não vai ter o Pulgar, não vai ter mais o Gerson, não vai ter o Arrascaeta, num jogo que precisa construir o placar. Claro que o grande objetivo do Flamengo na temporada é a Libertadores, quer dizer, se continuar É o brasileiro, né? Pelas Segundo palavras o do Flamengo, é o Boto, brasileiro. É o brasileiro. institucionalmente o brasileiro. Mas Acho vai que pro perder torcedor. Esquece a Libertadores. E aí você também não resolvendo essa história do Pedro até lá, né, Eugênio? O Flamengo vai ter a grande dificuldade que ele tem sofrido nos últimos anos, que é o segundo semestre dele. E normalmente o time cansa. É o que tem acontecido com o Flamengo. Nas últimas temporadas. Mesmo em temporadas em que ele foi campeão em 22, foi campeão da Libertadores, mas já ali... Tanto que ele, depois que ganha a Libertadores, larga a reta final do ano e ali o Dorival se queima nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro. Porque o time, em 21, ele chega contra o Palmeiras para aquela final também já extenuado fisicamente. Só que esse ano é ainda pior, porque teve Mundial de Clubes, porque a temporada vai até o dia 21 de dezembro. Por enquanto, né? Por Talvez. Por enquanto. Vai passar, hein? Talvez. Um monte de jogo para Pelo menos é a encaixar aí. programação. Ah, Quero um monte ver de se jogo um pra encaixar aí. brasileiro pro conquistar Mundial, né? a Libertadores, o Campeonato Brasileiro vai Pro Mundial terminar... não, agora chama... É isso. Taça Intercontinental. Intercontinental. Vai terminar de que jeito no dia 21? Não. Se Não termina. os jogos do Mundial acontecem antes do dia 21. Isso, tem que encaixar muita coisa. Essa E se o time estiver brigando também pelo título brasileiro, que é muito possível, né? O time que ganhar a Libertadores, Flamengo, muito por exemplo. possivelmente vai estar brigando pelo brasileiro. Agora, Vai abdicar do brasileiro, vamos jogar as últimas rodadas com o Sub-20 e vamos com o time principal para o Mundial? Não. Ou vão postergar o final do brasileiro para o começo de 2026? isso passa também
Você falou um time brasileiro ganhar a Libertadores, né? Que acontece desde 2019. Porque a Libertadores agora ganhou ainda mais importância, porque é classificação para o próximo Mundial de Clubes. A partir dessa, né, a gente já pensa Agora no próximo. ninguém Já mais está quer pensando ficar no fora. próximo. E assim, provavelmente, para um time brasileiro ir para o Mundial de Clubes, ele vai precisar ganhar uma das edições da Libertadores, porque pelo ranking não vai entrar. Então, é mandatório que você conquiste a Libertadores uma vez. Para um time do tamanho do Flamengo, do peso, com as ambições do Flamengo, é mandatório que ganhe pelo menos uma Libertadores. É realmente uma sinuca de bico. Se tornar a você prioridade lidar com das essa equipes. situação. E tem mais alguma coisa curiosa, porque esse jogo de domingo é o primeiro encontro de 2 times brasileiros que estiveram na Copa do Mundo nos Estados Unidos. E um encontro de um time que foi à semifinal. Aquele que perdeu para o Fluminense. campeão, aquele que venceu o campeão. Exato. É isso. E o Flamengo, que não foi à semifinal, mas levanta a mão e fala: eu ganhei do Chelsea. Mas você sabe quem que é o campeão mundial moral, né? O Flamengo. Nelsinho Cinegrafista estava ontem com a camisa branca do Santos, dizendo que ele é o campeão mundial Ah, agora mudou, agora é o Santos? moral. Por quê? Ganhou do Flamengo. Por Ganhou quê? do Chelsea. Se o Chelsea foi campeão mundial, o Flamengo derrotou o Chelsea e o Santos derrotou o Flamengo, quem que é o campeão moral? É o Santos, é o Santos. Tá certo, tá certo. Mão, né? Ô, Nelsinho, me Apertei a mão do ajuda. Plihal, que apertou a mão do Argumentos Pelé, pra então todos. apertei a mão do Sabe? Pelé. Há argumentos E, ó, para mas todos. isso a gente tá falando, não tá falando de um histórico de anos, dos últimos 20 dias. Verdade. Aconteceu isso tudo nos últimos 20 dias, nas últimas 3 semanas. Futebol é uma loucura, Tá né? certíssimo, Nelsinho. Tem que comemorar mesmo o título mundial moral. Paulada Olha do lá que Gerson. paulada do Gerson, hein? Agora, pensando, até respondendo a Bota no pergunta da currículo. tela, gente, eu ainda vejo o Flamengo, apesar dos desfalques sem Bruno Henrique, com um favoritismo para cima do Fluminense. É o líder, não jogou mal contra o Santos, uma boa propôs distância. pouco, mas ainda tem poderio ofensivo e defensivo para ser favorito contra o Fluminense. Mas é Se isso, tivesse né? que ter um palpite agora, eu também falaria que o Flamengo vai A vencer. gente também está acompanhando Também acho que vai ali dar Mengão. esse processo pós-mundial das equipes perdendo ali peças importantes dos seus esquemas por conta do Mundial. Gerson já não volta. O Flamengo teria que dar uma resposta imediata, mas ainda pode sentir a ausência dele. Sim. Uma outra Agora, forma de jogar, deslocando As jogadores. teses são muito boas, né? Elas caem por terra. Várias. Da noite pro dia. No final de semana, você viu como os times que voltaram do Mundial voltaram a todo Voando. vapor? Rotação, pô, o Flamengo atropelou o São Paulo, o Botafogo atropelou o Vasco. O que aconteceu nessa última rodada? O Fluminense voltou do Mundial, perdeu pro Cruzeiro. O Flamengo voltou do Mundial, perdeu pro Santos. Palmeiras E o empatou. Botafogo, o Palmeiras empatou com o Mirassol em Botafogo casa. também. O Botafogo empatou com o Aí Vitória vamos falar, em casa. não, estão É cansaço do Mundial. cansados, né? Eu acho que o cansaço vai bater lá na frente, Mas como o Eugênio disse. lógico, Uma hora vai lógico bater, mas não que é em algum agora. momento vai afetar. Por enquanto, não. Torcedor do Flamengo pedindo passagem para também dar o Flamengo ou o Fluminense? Então é assim? O Santos agora é o campeão mundial? Ah, entendi. Tá bom, então. Galera, então tá tudo certo, né? Flamengo contratou o Carrascal por 12 milhões de euros, 77,5 milhões de reais de forma parcelada. A gente não sabe quantas parcelas, em quanto tempo será, né? Bem, cara, ele veste a camisa 8, né? Na seleção da Colômbia. Ele costuma substituir o James Rodrigues, ele costuma substituir o Arias, às vezes, lá na seleção da Colômbia. E com a saída do Gerson, a camisa 8 está vaga, né? Ela não foi cedida ao De La Cruz até aqui. Então, com isso, eu acredito que o Carrascal será o novo camisa 8 do nosso Mengão. Você gostou da contratação? Não gostou? Comente, fique à vontade. O campo vai dizer. O tempo dirá. Se ele foi uma contratação boa ou não, né? O Alcaraz, por exemplo, chegou a preço de ouro e saiu 6 meses depois, por um valor menor. É isso mesmo. O Flamengo perdeu dinheiro com o Alcaraz, né? Vai tentar recuperar um pouquinho com as metas, com as metas estipuladas. Pode chegar até 19 milhões de dólares, né? Ou de euros, o valor dele no final da negociação. Porém, ele tem que bater as metas. Se não bater, o Flamengo perdeu o dinheiro, né, galera? Mas faz parte do futebol. Nem sempre você ganha, às vezes você também perde, né?
E vamos falar aqui agora dessa rodada do Campeonato Brasileiro de fim de semana, né? A 15ª rodada começa amanhã às 16 horas, tem Fortaleza e Bahia no Castelão. Às 17h30 tem Vasco e Grêmio em São Januário. Lá no Maião tem Mirassol e Santos no mesmo horário não, 18h30, né? Morumbis, 21 horas, São Paulo, possível. Beira-Rio, Internacional e Ceará, domingo, 11 da manhã. É aqui que eu falo para vocês, ó, Mineirão, Cruzeiro e Juventude. Essa rodada vai ser boa para o Cruzeiro, hein, cara? Vai vencer o Juventude, né? Juventude é o 18º colocado com 11 pontos. Só isso. Vitória e Bragantino no mesmo horário, domingo, às 16 horas. Palmeiras e Atlético Mineiro, 17h30. Vai ser um jogo difícil para o Palmeiras aqui, apesar que o Atlético Mineiro tá uma baba, né, cara? Deixa eu ver aqui a classificação. O Atlético Mineiro é o 8º colocado com 20 pontos. O Atlético Mineiro não é grandes coisas, não. Sport tem 3 pontinhos, pega o Botafogo. Em casa, né, teve protesto pesado da torcida do Sport, hein? Lamentável o que os caras fizeram lá, né? E, para fechar a rodada, tem Flamengo e Fluminense, Fla-Flu no Maracanã, domingo, às 19h30. Pedreira, hein, cara? Clássico é clássico, né? Não tem clássico fácil, né, cara? Fala assim, o Fluminense perdeu pro Cruzeiro, então o Flamengo vai ganhar do Fluminense? Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Em jogo grande, os caras se esforçam ao máximo, né? Todo mundo quer vencer o Flamengo, porque é o Flamengo, né, cara? Todo mundo joga o jogo da vida, final de Copa do Mundo, né? É o Flamengo, é a Copa Flamengo, preciso ganhar. Então vai ser um jogo difícil. E o Fluminense entrou frouxo ontem e tomou 2 gols do Cruzeiro no primeiro tempo e perdeu o jogo. E com isso, o Flamengo saiu da liderança, porque o Flamengo não venceu o fraco do Santos, né? Cara, o Santos só tem um jogador bom, Neymar. O resto do time é ruim. O Flamengo não jogou bem, perdeu o jogo. E é isso. Agora estamos em segundo lugar com 27 pontos. 3 pontos atrás do Cruzeiro. O Cruzeiro tem um jogo a mais. Bragantino é o terceiro colocado. Também tem um jogo a mais. Bahia, 24 pontos. Tá bem o Bahia, né, cara? Tem 13 jogos, ó, igual o Flamengo, né? Bahia tá bem. Se vencesse o jogo a menos, já encosta no Bragantino ali. Flamengo também. Palmeiras tem 12 jogos, tá? 23 pontos, Palmeiras, 12 jogos. Então, Palmeiras também não tá longe, não. Se ganhar esses jogos a menos, ele encosta também lá em cima, né? Botafogo tem 13 jogos, 22 pontos. Fluminense, 20 pontos com 12 jogos. Tem jogos a menos também. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do corte do vídeo. Muito obrigado. Saudações rubro-negras. Fui!